Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer a parte 2 da série Adolescência do episódio passado. Meu nome é Heloísa. Meu nome é Gisele. Meu nome é Rafael. Meu nome é Júlia. E meu nome é Maria Eduarda. Puxa a vinheta. O patriarcado afeta os homens também na sociedade. Então, o que vocês acham disso, na visão de vocês? Eu acredito que a gente tem que primeiro ter a ideia inicial, que, como você falou, o patriarcado também afeta os homens. Porque a gente tem muita ideia de que o patriarcado é os homens sobre as mulheres, mas também possui uma baixa nos homens, afetando eles de diversas formas. E eu vou citar uma aqui, que é como os homens têm uma taxa de suicídio maior, porque eu vim a mudar que eles não procuram ajuda médica em geral, e isso inclui também psicólogos, psiquiatras, e acho que isso é um fator do patriarcado. É porque a gente puxa pra aquele negócio, né? Tipo, é uma música, Sim, mas homem. é aquela música, né? Homem não chora. É. Mas, tipo, homem também tem problema normal, sendo que, tipo, assim, os homens eu acho que eles sentem uma necessidade de mostrar que, ai não, nada me abala. Ser forte. Eu sou o homem Independente. Exatamente. E, tipo, não tem problema demonstrar que, tipo, tô com problema também. Sim. Acho que vem muito a ideia de ser o pilar da família, e por isso ser uma estrutura, eu tenho que ser muito forte, eu tenho que ser sempre aquilo que carrega, que sustenta. Não que necessariamente um homem não tenha que fazer isso, mas colocam pressão como se fosse uma criança. Você colocar toda a responsabilidade da família nele. Se não fossem seres humanos também, não tivessem condição. Isso até afeta também a mulher, porque a mulher não tem condição de ser forte, essas coisas que é o papel do homem, e vice-versa. Isso é 50 e 50, né? Inclusive, vocês viram, é um grupo, eu não sei exatamente como explicar, mas é um grupo de homens que, por exemplo, Rafael vai para um grupo de, como se fosse acampamento, aí ele paga para passar um tempo na selva e Para o macho alfa. E literalmente isso. Ele paga, parece que é 30 mil. Exato. 30 mil. Maluco. Ele tem que pagar 30 mil para participar de como se fosse um retiro espiritual, onde vários homens juntos vão para se enriquecer como homens. E eu vi isso recentemente, Fica aí, né, Rafael? Tô pensando. Tô onde pensando. Tô onde pensando. vários famosos estão indo. Vários famosos brasileiros lá fora também. Mas, tipo, isso acontece aqui ou... Sim, por exemplo, Tem a Recife? VTube. Não sei. Tem que ver. Não sei. Ah! Em Recife você tem a VTube. O O marido Eliezer- dela foi. Ah, eu vi. Pronto, ele foi. Ele pagou 30 mil. E Não, assim, gente. os valores eles mudam. Esse 30 mil, eu acho, espero também que seja mais caro. E também tem variantes, que tem um que é 1.400 e alguma coisa. E é pra você ir. Nossa, mas E vai de você 30 mil voltar pra um 1.400. homem melhor. Sendo que basicamente você só vai pra selva pra sobreviver e se tornar um homem viril. E do passado, eu lembrei aqui de um episódio, vocês já assistiram, de Gravity Falls. Vocês já assistiram? Já. Sim. Que, tipo assim, tem episódio que o Dipper vai comer panqueca. Aí tem, tipo, uma máquina que você tem que mostrar, tipo, sua masculinidade. Sim. E aí ele, tipo, vai, pega assim, aí ele não consegue, ele começa a chorar. Aí os homens começam, tipo, se apontar, tipo, pra ele. Aí ele vai pra selva e tenta, tipo, provar que ele é um homem. Aquela comunidade de homens, né? Que ele enfia a mão na buraco. Exatamente, faz um monte de coisa, tipo assim, muito doido pra provar que ele é homem. Isso. Foi até bom de falar, porque a gente citou exemplos de adultos. E eu Exatamente. citou o exemplo de um menino na adolescência. Exatamente. Então é tipo, ser homem, quando eu já sou um homem adulto, é mais fácil pra mim, porque eu já sei o meu papel, eu já fui criada, eu já fui educada. Mas imagina pra uma criança, uma coisa da série que acontece é isso, é quando o pai se dá conta e fica procurando os erros do que ele fez na criação da criança. Então ele fica tipo, onde foi que eu errei? Que ele pergunta, o menino fez um desenho pra ele lá da cadeia e ele envia o desenho pro pai no dia do aniversário. Aí o pai faz, poxa, ele gostava de desenhar. Eu nunca prestei atenção em focar no que ele gostava, em desenho, e só prestei atenção em tornar ele forte. Onde ele apanhava, no futebol, nos esportes que ele colocava, e tipo, era uma criança. Sim. Aí eu acho muito importante isso, o resultado do erro dele em transformar um homem que deu errado.
complicado, né? Porque ele matou uma menina, Sim. etc. É porque, tipo, também fica naquela ideia de não, é porque é criança, é porque é adolescente, é ainda meio que dá pra consertar. Uhum. Sendo que, tipo, desde a infância, desde, tipo, de um bebê, já vai tendo, tipo, Tá certo. É ensinado. já vai tendo Por os exemplo, resquícios. quando você é criança, o brinquedo que você ganha como mulher é uma cozinha, um kitzinho pra arrumar a casa. Rafael, o que tu ganhava quando era criança? Pista da Hot Wheels. Pois é, meu sonho até hoje é ganhar uma pista do Hot Wheels Ataque ao Tubarão. E eu nunca ganhei. E eu perguntei à minha mãe porque eu não ganhei. E ela não disse, é caro, que eu esperava que A ela gente disse. também, eu não sei se É porque é de vocês, menino. eu não sei se vocês já tiveram uma que é pra lavar roupa. Que é Mas assim. não, mas eu queria ter. Imagina. Aham. Mas eu tinha uma Eu ganhei o cozinha. Mac Steel, Eu não vou também, tinha mentir. Hello Kitty. Eu ganhei o Mac Steel, mas é porque achava que eu era um menino. É o American Dream Life dela. É não, mas é porque eu pensava que eu era um menino. Porque antigamente não tinha esse negócio de achar revelação, né? É menina. Tá? Era só esse. Ah, Descobri pensava na hora. mesmo que tu era menina. É, Aí aí. vi Laimon. Laimão. Lá não. Alemão. Vamos utilizar então, Rafael, para ele falar um pouco aqui. É, no seu Porque- papel. Exatamente. Só deu Do meu Entre papel? nós. Do ponto de vista que a sociedade vê uma papel, justamente o que a gente já tava falando aqui, né? Ela vê que eu, tipo, tenho que ser o top, assim, de que eu não posso ser fraco, de que eu tenho que sustentar tudo, que tudo tem que ser nas minhas costas, assim, né? Então, tem uma certa pressão de que tu tem que fazer isso, só que eu acho que na minha vida eu meio que fui ensinado de que eu posso ser forte, só que eu também não é errado eu ter minhas fraquezas que todo mundo tem, né? Óbvio, vai muito também da personalidade que a própria criança tem, que o próprio adolescente tem, se ele vai demonstrar essas fraquezas ou não. Então eu acho que varia de menino para menino e também da criação que ele tem, né? Do ambiente que ele vive. Até, por exemplo, da região do país que ele vai viver, né? Verdade. Vai viver mais no interior, talvez tenha uma visão um pouco mais conservadora de quem ser forte. Vai para uma cidade grande que é mais mente aberta, digamos assim, tem uma visão mais... O impacto cultural né, no o ambiente. impacto cultural, exato. Uma coisa das escolas também é que a criação de casa afeta na criança Com certeza. quando ela chega para ser educada. Isso a gente vê desde bebê até quando fica mais grande, etc. O bullying, que eu achei quando eu fui assistir a série, que o tema era sobre bullying, quando você percebe no olhar mais crítico, eu vi até psicólogos dando a sua opinião sobre, fala muito sobre a misoginia e sobre procurar apoio e estrutura das pessoas menores, que você geralmente não procura na sua casa. Das estruturas menores em grupos sociais, grupos da internet, porque é mais fácil você ir, por exemplo, Gisele faz parte de um grupo do fã do ídolo dela. É mais fácil ela ir se reunir com pessoas que gostam disso na internet, ela acha, do que ela Sim. sair procurando na rua. Será que você gosta disso? Aí tem as consequências, né? É, eu acho que também, eu acho que foi uma reportagem da CNN, que eles falaram que quando um adolescente tá com problema, adolescente, criança, a primeira pessoa que eles procuram, na verdade, são os amigos, as pessoas da escola, que estão vivendo na mesma fase de idade, a mesma coisa, e no último dos casos, sempre o último vai ser os pais. Quando a coisa só tá muito grave ou até não chega nem tempo de conseguir pedir ajuda pros pais. Também. É porque tem pais também que, tipo, dependendo da criação, você tem medo de contar, né? Tipo, as coisas dos seus pais. Tipo, tem gente que realmente tem relação muito boa, mas tem gente que tem relação ruim com os pais. Então, acho que eles nunca vão chegar e contar alguma besteira, alguma coisa. Então, realmente recorre aos amigos, que são, tipo, pessoas mais próximas e que você, na sua cabeça, vão entender mais fácil, entendeu? Que não vão te julgar. Mas dependendo, tipo, se for esse caso do menino, os amigos dele apoiaram ele. E mesmo sabendo que ele estava errado. E lá apoiando. E também, se você for olhar, por exemplo, um menino, ele vai demonstrar fraqueza pra algum amigo, alguma coisa assim, e o menino já chega e fala, para de chorar, tu não é homem, tipo, fica zoando, chamando de dick, essas coisas, entendeu? Então, realmente, acho que mesmo assim, mesmo se for pra amigo e tal, ainda é mais difícil de, tipo, demonstrar sentimentos sendo homem. E até porque, tipo, às vezes, quando é seu amigo, ele acaba não falando a verdade. Que na verdade não é seu amigo, né? Aí, às vezes, acaba compactuando com aquilo errado que você faz, só pra dizer, não, mas ele é meu amigo. Aumentando, Pra evitar de né? perder a amizade. Exatamente. Fica até criando ao redor, né?
ao redor da cabeça assim, tipo, eu estou certa, porque todo mundo ao meu redor Aquele diz que eu cenário. estou certa. Exatamente. Ele não foi procurar o pai dele pra dizer que ele estava errado. Os amigos dele falaram que ele estava certo. Então é Sim. suficiente. E isso que Ele Duda comentaram. falar sobre os pais mostra também a importância deles saberem o que está acontecendo com o seu filho, mas também saber administrar o seu papel como pai. Porque acredito também que é importante você, como pai, estar ali pelo seu filho, procurar ajudar ele de todas as formas, mas também saber que dar espaço ao seu filho é importante. Porque, querendo ou não, se você é um pai totalmente que está ali puxando a rédea do seu filho, talvez ele esconda mais coisas de você, com medo do que você possa descobrir sobre isso. Uhum. A gente pode até juntar tudo isso e passar para Rafael falar sobre o incel. Incel é aquele grupo que meio que não consegue chamar a atenção das menininhas no colégio, aí eles têm que se juntam num grupinho, né, de homens que também não são aceitos pelas mulheres ou meninas, seja lá o que for, e eles acabam destilando ódio sobre qualquer pessoa e qualquer coisa, assim, falando mal dos outros, sendo misóginos, homofóbicos, seja lá o que for, assim. A sigla significa o quê? Involuntariamente celibatário. Puxando esse negócio do incel, tipo, a gente vê que na série os meninos são muito pequenos. Tipo, o menino tem 13 anos. Então já leva a gente a pensar, gente, por que o menino de 13 anos tá pensando em sexo agora? Tipo, isso não é uma coisa que uma criança, um adolescente no caso, deveria estar pensando. Não é uma coisa que ele deveria sofrer bullying, deveria ser apontado por causa disso. Então já leva a pensar porque a sociedade normaliza tanto essa questão também. Dos homens. Exatamente, Se dos fosse uma homens, mulher fazendo exatamente. isso, Seria totalmente ao contrário. Seria totalmente ao contrário. Ela seria xingada, mas tipo assim, de coisas pejorativas, né, gente? palavras vulgares. Exatamente. Que não Mas puderam tipo, ser como é ditas. um homem, ele tem que estar ali, ele tem que provar que ele é desse jeito. Essa mãozinha aí. Gente, tivemos a presença ilustre. Tá, Do Sayara, essa de um parte. homem Não, pra foi de respeitar o invasão. Rafael. Estava me sentindo meio acuado. Sayara, essa parte foi de. Vai chegar. Não, pior que não, velho. Peraí, vocês colocaram. É muito difícil entrar aí, né, Pedro? Enfim, continua. Quebrou. Eu juro. Você Tá, viu? aí tinha alguém falando. Tu tava falando, não sei se foi ela mesmo. Mas tinha alguém falando. Não, do tempo que tu chegou, Aí várias pessoas vocês falaram. transmitiram a informação pra Rafael. Ah, sim, Aí sim, eu fiz, isso. poxa, então. Encerrou. Aí na hora que eu fui vir pra cá, É, logo ela começou a falar, eu exatamente. pensei, pronto, ferrou. Eu tava falando de, tipo assim, como os homens são pressionados a serem, assim, mais sexualmente ativos desde a infância. Infelizmente. E como isso influenciou nesse menino, ele ia matar a menina, por causa do termo incel, que uma criança de 13 anos não deveria nem estar pensando nisso agora. Então já leva realmente a pensar sobre a questão da Eu acho que da infância. traz muito, porque eu acho que já de antigamente, mas eu acho que hoje em dia está muito presente a questão de, tipo, cada vez mais cedo os jovens se tornarem adultos, Exatamente. terem uma responsabilidade muito grande e até com essa questão da parte sexual. Quando é um homem que está nesse lugar, ele tá certo, ele cresceu, ele tá forte. Se fosse uma mulher, seria tipo, ela ia ser linchada de várias coisas que, tipo, num lugar de um homem seria mais tranquilo, assim. Exatamente. Pode falar. É só pra concluir que, tipo assim, exatamente, e tem muitos pais que levam seus filhos, crianças, pra lugares, né, adultos, pra ele provar que ele realmente é homem, entendeu? Então, O que acontece na série também é que, por exemplo, isso que ela falou, o menino fica o tempo todo falando, ele não fala, eu não matei, ele fala uma vez e depois ele vai se corrigindo, eu não fiz algo errado, no sentido de que, tipo, ele se acha superior por não ter abusado da menina, por não ter feito algo mais, e ao mesmo tempo que ele xinga a menina, ele mostra em cada palavra dele o ódio por ter sido rejeitado por ela. sim. Ele fala, não, porque ela era uma porta, porque ela não tinha seios, ele começa a falar coisas relacionadas a ela, por ela ser nova também, e já traz assim, no sentido, mas ela não me quis. Pra tirar o erro dele. Exatamente, ele fica arranjando desculpas em cima toda hora. A culpa não é minha que matei ela, é dela que não quis ficar comigo. Poxa, por quê?
ela é errada da história. Como sempre, né? Sempre as mulheres. Pedro, você tá muito calado, coisa. Eu tava escutando vocês, eu realmente gosto de escutar vocês, por que pareça. Mas, eu não sei se vocês já chegaram a falar sobre a relação dele com a psicóloga, né? Que eu acho assim, tem uma cena que é bem impactante, assim, quando a psicóloga sai da sala e aí ela vai olhar, pede pra olhar ele pelas câmeras. E aí meio que dá um ar assim, tipo, o que aconteceu ali? E quando a psicóloga volta, ela coloca a cadeira do lado dele, ou seja, tira ele da posição superior, que é ele de frente pra ela. E o momento em que ela irrita ele é quando ela se coloca no controle da situação, assim. Ele dá uma birra, né? E o segurança vai... O segurança não, é o policial, né? Tá dentro da delegacia. O policial vai perguntar o que foi aí e ela fala, tá tudo certo aqui. E é esse momento que desestabiliza ele porque ele se vê, não é, com uma mulher tendo o poder de controle. E como foi que ela conseguiu entrar na cabeça dele? Porque teve duas partes, não, ou foi três partes que ele surtou. Eu não sei, não Foram lembro três, agora, foram foram três, pronto. Porque começou uma conversa e aí, quanto mais ela vai fazendo as perguntas, ele vai se distorcendo, vai ficando preocupado. E até que ele surta e acontecem as coisas e ele vê o quanto ela consegue entrar na cabeça dele. Foi se perdendo o personagem. Isso. Uma Exatamente. mulher, né? Que era E ele fica mais desesperado por detesta. estar realmente, tipo assim, fora desse controle Aham. que ele sempre achou que teve, né? De tipo, que o homem tem que estar sempre no controle de tudo. E ele percebe que a mulher tá ali, ele fica frustrado. Inclusive, quando bem no final, ele pergunta se ela não gosta dele. E não pra namorar, mas por que você não gosta de mim? E eu achei essa parte bem interessante. Ele precisa de aprovação também. Isso, De uma aprovação. Que é o final, né? Exatamente. Do diálogo. Que antes desse diálogo se encerrar, ainda tem um momento em que ele, de certa forma, procura uma brecha pra poder elogiar, né? Isso. Pra poder dizer que ela é uma mulher muito Bonita. linda e todo esse rolê. E aí, dentro dessa questão, eu também queria perguntar de vocês, se vocês chegaram a tocar nessa parte, que era a forma de análise por parte do filme sobre esse rolê da mutilação social. O homem, ele gera a mutilação, né? O homem, ele tá ali nessa machosfera, né? Que é o termo que a série trata, e aí é como se o homem ele tivesse sempre que se colocar no papel de superior. Então esse menino ele é poluído por essa relação machista, né? Patriarcalista e tal, enquanto a menina ela não tá se unindo contra esse homem. A menina, na verdade, ela tá se unindo contra ela mesma. Porque enquanto o homem ele tá dentro da internet procurando como ser o cara, a menina ela tá na internet procurando como ser a mulher. Esse homem procurando como ser o cara é ser o superior, ser o fodão, ser o inteligente, ser o forte, dominar o mundo. E a menina ela tá aprendendo como dominar o próprio corpo. Enquanto os homens eles estão na internet procurando como atacar alguém, a menina tá procurando na internet como se auto-atacar. Porque qual é o rolê da menina? É olhar no espelho e ver se o corpo tá certo, se o cabelo tá certo, se a voz tá certa, Agradar se também. o boy terminou com ela ou a boysa que ela tá terminou por culpa dela. Enfim, enquanto o menino tá colocando a ideia de que ele é superior e de que ele é importante. Como é esse rolê, né? Porque assim, uma das coisas que, poxa, vocês estão passando agora, porque vocês estão na fase da adolescência, e eu passei lá atrás, né? Que até quando eu tava discutindo com Samara, né? Que é uma outra professora de geografia, que a gente acabou tocando nesse assunto no podcast da gente lá no Acelere, e aí ela tirou onda, né? Ela fez assim, todo mundo já passou por isso, e aí ela fez, peraí, Pedro, tu não foi esse boy que se frustrou porque uma boizinha disse não pra tu, não, filho? E aí você para pra pensar assim, poxa, claro que foi. Claro que foi. O problema é como era essa frustração. Por exemplo, na minha época, essa frustração ela é muito mais retida. E olha que minha época já era uma época baseada nas mídias, né? A gente tinha internet, né? Tinha Orkut. Não, já era Incrível Facebook. que Já pareça. Não Já aparenta. era Pela Facebook. idade, Não né? aparenta, sou assim. mas Ele é tão sim. velho, né? Não. Eu posso dizer que eu sou da época do Orkut porque eu peguei o Orkut, mas eu não sou de fato da época do Orkut porque eu era muito pirralha. Não é sério. Ele é de antes depois. Eu era pirralha na época do Orkut. Eu sou da época do Facebook e do MSN. Só que o MSN tinha uma diferença. No MSN você tinha um certo controle de quem falava com você. Porque você adicionava e você que adicionava a pessoa, você que falava com a pessoa. Tinha WhatsApp, um processo. Só que era um WhatsApp mais privativo. Porque o WhatsApp, por exemplo, qualquer pessoa pega teu número e
manda mensagem. Ah, tá. O MSN você tinha uma aceitação, tinha todo um processo. Só te cortando um pouquinho, inclusive caiu em uma das atividades que a gente tá fazendo na sala, uma questão sobre isso, da questão das redes sociais. E eu acho que tinha esse aplicativo que o senhor Tinha. falou sobre a questão do... Eu não lembro Era direito. amizade simétrica e amizade assimétrica. Assimétrica. Quando você... Aí os lados pró e contra. A assimétrica era a parte boa, era que, como o senhor falou, né? Você aceitava ou você recusava aquela mensagem, Aquele contato. porém seu ciclo de amizade seria menor. Como é? Assimétrica é tipo tu tem um perfil. Assimétrica tem um perfil fechado no Instagram, que tu aceita quem vai te seguir ou não. Assimétrica tem um perfil aberto que tu consegue. Que qualquer pessoa consegue seguir, tu ficando sabendo ou não. Então. Aí eu me lembro que até deu exemplo, tinha o Facebook, o Orkut e os aplicativos tudinho da tua época. Sem contar que os, sem contar que os interesses sociais são outros hoje em dia, né? Por exemplo, eu sou professor, certo? Então, na ideia, as pessoas que me seguem deveriam me seguir porque se interessam pelo Pedro Professor. Só que eu tenho uma... enfim, meu perfil é colocado como profissional, blá, 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 toda essa frescura que tem que ser colocada. E aí, as postagens que são colocadas no story que ganham audiência são as que minha esposa faz. Que quando minha esposa faz, na verdade, é relacionada à vida. É relacionada ao dia a dia. E aí a galera passa a procurar a minha esposa. Só que qual é o interesse? Qual é o material que minha esposa está produzindo para que gere um interesse em novas Ela é mais pessoas? agradável, ela é mais simpática. Esquece essa Eu parte. acredito também, Pedro. Ela tem porque- carisma. Mas é... Não, porque hoje em dia está crescendo muito a imagem da família feliz, da família perfeita. Então, acredito que... Mas é justamente isso, por exemplo, essa necessidade do espelhamento. Só que aí, bora pegar esse jovem que vocês estão falando aí sobre essa questão sexualizada, né? Um Sim. jovem de 13 anos. Sim. Eu não vou dizer que eu com 12 anos, 11 anos, já não estava sendo ensinado sobre essas coisas, porque eu era homem. Então, eu era homem, ó. Eu sou homem. E aí... Deixou de ser. Era macho. Ficou parecendo no rolê se estranho, não, enfim. Mas eu era homem. E aí, uma criança. E aí, o que é que meu pai tinha, por exemplo? Né? Hoje eu posso condenar de todas as formas essa forma como meu pai tratava. Mas pra ele, na época, estava tudo correto. Inclusive, é bem provável que pra ele, hoje em dia, isso também Esteja seja correta, mas quero que esteja. entregar as revistas adultas, né? Que na época era uma chamada Playboy. Então, meu pai assinava uma revista chamada Super Interessante, que vinha coisas, inclusive, Galileu, né? A revista Galileu é uma revista de ciência e tal, que me fez interessar, por exemplo, astronomia, essas paradas assim, geografia, né? Porque era super interessante que vinha ali, sei lá, vulcão estoura em Nairobi. Não sei nem se tem vulcão em Nairobi. Era basicamente desse jeito. Sim. Entende? Mas embaixo da revista, meu pai assinava também a Playboy. E aí eu e meu irmão, porque são dois homens, né, que ele tinha em casa, eu e meu irmão tinha a Playboy. Só que com 11 anos de idade, por exemplo, eu não sabia ler a Playboy, porque a Playboy é uma revista que tem também coisas informando sobre empoderamento, sobre essas questões, porque algumas mulheres que iam pousar na Playboy, tinham umas que eram, eu vou falar muita merda agora, mas enfim, tinha umas que eram vazias, porque elas estavam ali realmente Só num pra tirar as processo fotos. que a masculinidade tóxica colocou ali pra ela, ó, você é um corpo bonito, então o máximo que eu quero de você é falar como seu corpo é bonito. Pra você ter É um prazer, objeto. né? De Só que tinha Entregar isso, só que tinha outras, né, como por exemplo Luana Piovani, ela fica bem famosa porque quando ela posa, ela vem lá falando sobre o empoderamento. Tanto é que a revista Playboy hoje em dia ela não é mais uma revista voltada para esse público masculino que se interessa em ver um corpo feminino. A revista Playboy hoje ela é para um público geral que se interessa em saber como é se libertar das amarras sociais, ou seja, mostrar o corpo como ele é real, porque o corpo não é o corpo real, certo? Só que aí o que é que a gente começa a criar? Os perfis de estética, que é o que acaba ofendendo vocês. Por exemplo, eu e ele, a gente precisa se preocupar com a estética? A gente precisa se preocupar se vocês se interessaram com a estética da gente minimamente. Por exemplo, um homem buchudinho não afeta ninguém. Por isso que Pedro tá Já uma mulher buchudinha, não é? Já gera todo um transtorno, um constrangimento. Tá blá, blá, blá. grávida. E também fala. E outra, Também- se for pegar um filme da Dan Sandler, ele todo desmanchado, Nossa. todo Assim. feio, nem lembra nada. E ele a sempre tá com a mulher, mulher e a mais mulher bonita. sempre linda, toda A perfeita. Barbie. Exatamente. E ele, tipo assim, ele só precisa ser literalmente, assim, minimamente engraçado, que ele já conquista, assim, a mulher. É a Ela Barbie, também- o filme Barbie. O Ken, ele é só o Ken.
Porque ele é o quê? Ele é um cara bonito, mas ele é só o Ken. Inclusive, eu vi um post no Twitter sobre isso, que fala justamente da cena em que ela tá rejeitando ele e mostra que a opinião da pessoa, que mostra que, porque não necessariamente o filme teria que acabar assim, seria legal se mostrasse um pouco da desculpa da Barbie em relação ao Ken, que seria legal porque homens coitadinhos hoje em dia são bonitinhos, e não são os todos que tem hoje em dia. E tipo, essa questão do Adam Sandler. o cara que faz os O Adam filmes. Sandler. Aí ele apareceu no Ela não é muito Oscar, bilíngue. todo desarrumado, né? Tipo, com uma bermuda, uma blusa nada a ver, um boné. E tipo, o bicho virou piada, meme na internet, todo mundo achando mal. Oi pessoal, tivemos um probleminha técnico graças a Laime que tentou nos dar uma aula de inglês, mas não conseguiu e acabou cortando a fala dela, nós não percebemos. Então, Laime, por favor. Gente, desculpa, era pra ser uma roleta, mas não deu certo. Enfim, Os quem pais quiser sabem acessar entender. quem quiser acessar meu curso de inglês, link aqui embaixo. Popcorn. Popcorn. Ice cream, popcorn. Ó, eu tava falando quando Adam Sandler apareceu no Oscar. Oscar. Aí ele tava com uma roupa, tipo, bem fuleira, assim. Bem jogadona. Parecia que ele tinha vindo da rua. Aí, tipo, eu tava falando com o pessoal que, tipo, se fosse uma mulher se vestindo do jeito que ele se vestiu, seria muito julgada, tipo, não é uma roupa adequada. Desleixada. Só Não que tomar ele foi banho. taxado como estiloso. Mas a Hannah Montana, a Miley Cyrus, Mas Não. saiu. quando ela ia dos jeitos dela... Não, mas ali era por causa da Disney. Deixa eu posso explicar sobre isso. Não, ela acabou gerando toda uma crítica pesadíssima em cima dela. Mas tu sabe por que ele se vestia antes Atingiu o assim? coração dela. Tá? Não, é Pra porque não Tu é ser, Montana, né? Atingiu o Não, coração eu dela. nem Vai, assistia. vai, Hannah Montana. Não, mas é sério, é porque... Vai, Hannah Montana, fala. Não, é porque isso daí é porque elas eram da Disney e quanto mais roupas colocavam nelas, mais não acontecia assédios. Porque dentro da Nickelodeon, dentro da Nicka, Não, tô ligado, mas... tinha muito assédio das pessoas grandonas. Não, a iCarly é famosa por isso, pô. Pois é, então. Mas o negócio dela não é esse não, pô. O negócio dela é quando ela foi pra uma noite do Oscar. E aí ela botou a Foi roupa daquele dela, jeito. do assim, jeito dela. E aí a galera começou a, tipo, cair em cima criticar. dela. E aí foi por isso que surgiu as explicações, tá? Mas antes de surgir as explicações, já foi tipo... Miley sim, Cyrus vai, não sei o que, blá blá blá, como se fosse o maior crime do mundo a roupa que ela botou. E olha que a roupa dela tinha uma justificativa. Diferente do Adam. Que só foi assim porque É ele só quis. isso mesmo. Exatamente. Eles são um homem de 40 anos que come pizza todo dia. No final da noite tem a roupa dele. Tu faz né, isso, dela, né, Pedro? Pedro? Ah, tá. Eu tenho que ser igual ao Leonardo DiCaprio. Tá no Nossa, caminho. não. Até os 25 a gente já encerra. E Jéssica? Tu já tem 35, Pedro. Todo mundo sabe. O negócio dele é até os 50. É a piada, pô. É a piada só, pô. Gente, vamos voltar. KKK. Voltando. Ó. Eita. Não. Toca no azul. Gente. Eu tô vendo feio aqui. Gente, bora lá. Mas enfim, o assunto da gente são adolescentes, né? Aí dá esse rolê. Vocês, adolescentes. Vocês. Adolescentes. Um negócio assim. Quando a gente pega esse rolê do filme e aí ele finaliza com os pais traumatizados sem saber se a culpa foi deles ou não. Como é que é pra vocês esse rolê? Porque assim, bora lá. Se hoje vocês fizessem uma merda, Minha mãe fica sabendo. de quem é a culpa? De quem é a culpa? Seria uma culpa de vocês ou seria a culpa da criação? Seria... Eu acho Entende que o não, processo? eu acho que é Não, dos também pra dois. mim, também pra Porque, mim. tipo, se eu fiz 80 isso... 20. Não, eu acredito que é meio a meio, porque, vê, se eu sou é assim, meio. eu tenho que ter puxado de algum canto. Eu devo ter influência de algum canto. E eu acho que a influência dentro de casa é muito grande. Tu ainda acha que a influência de casa é a maior hoje em dia? Eu acho que a influência do Deve- que tá na assim, internet é mais é. forte do que o que tá em casa. Por exemplo, a tua influência é a maior de casa ou é a maior da rua e da internet? Porque assim, bora lembrar. A internet e a rua hoje são a mesma coisa. Quanto tempo Porque por se na dia? minha época, desculpa interromper, mas na minha época, por exemplo, Ou era só uma pirra não atravessava uma escadaria sozinha. Hoje a pirra, ela acessa a internet sozinha. Na minha época, um menino, ele não largava com 14, 15 anos de idade e ia no shopping, na casa de caramba, jogar bola. Hoje em dia, o pirra, 14, 15 anos, ele acessa a internet e vai parar no Japão. Qual é a parte do teu tempo que tu conversa? Tu conversa mais com a tua mãe ou fica no celular a maior parte do tempo do teu dia?
Porque o tempo que Eu tu acho fica. Vai muito de criação também. Tipo, eu acredito que hoje tipo aquele negócio, né? Pelo menos eu, ao meu ver, eu acredito, né? Questão da cabeça fraca. Tipo, tudo bem, todos os jovens se influenciam com alguma coisa da rua e da internet. Mas eu acho que, querendo ou não, no fundo, você traz pensamentos que seus pais ou seus responsáveis, né, reproduziram, ou até mesmo, tipo, coisas que você não gostava e fez contra o que seus pais acreditavam, só meio que pra se vingar do que eles fizeram ou do que eles não fizeram. Nossa, tu falou da minha vida, Lene. Então, eu acho que... eu acho... Calma, gente. Então, eu acho que, tipo, vai muito de meio a meio. Eu acho que tem muitos jovens hoje em dia que têm uma cabeça muito fraca, que tipo, ei, bora lá dar uma verdinha? Vai. Eu acho que também depende muito realmente como você foi criado, se sua relação com seus pais é boa ou não, eu acho que depende muito. Mas o filme, ele mostra como se os pais eles tivessem sido excelentes pais. Meio a meio, né? Não, mas assim... Não mostra por exemplo, o que aconteceu o que- antes. Exatamente. Eu entendi. Mas o que é que também eu vi um psicólogo problematizando? Isso. O pai dele só é agressivo até um aceitável. Então ele fica o tempo todo defendendo o pai dele, porque o pai dele nunca bateu na mãe dele. Isso. Sendo que a mãe dele a todo momento tem que ser submissa ao pai dele para o pai dele poder se controlar. Inclusive Aí tem ele a fica- cena, né, que da briga deles. Exatamente. E que ela fica, aceita. Não, a psicóloga, não. E, tipo, ela fica totalmente nesse papel. O que acontece também é que Tanto é que ele estoura, né, na hora da bicicleta lá, né, com espirrar, né? Ou seja, ele mostra um desequilíbrio. Ele mostra literalmente que ele não tem, que o menino teve a quem puxar de certa maneira. Agora o pai fica tocado, tipo, como assim ele foi além? Como assim ele não viu o meu limite e respeitou? O que acontece na cena da psicóloga, por exemplo, ele pergunta, e o seu pai? Aí ele faz, meu pai é um homem ótimo. E a sua mãe? Minha mãe sabe cozinhar. E ela sabe dizer pro meu pai que ele é um bom homem, então ela deve ser uma mulher maravilhosa. Qual é a referência, né, que ele tem Que do que cuida de é... casa de uma mulher, né? Agora sim, se o pai dele realmente nunca pegou uma faca e esfaqueou uma menina. Mas a personalidade dele também foi Mas o pai, se vocês analisarem direitinho, o pai e a mãe, eles são como se fosse, eu acho muito massa esse rolê da série, as pequenas partes. Por exemplo, é uma família de classe média, não é ninguém rico nem ninguém pobre, é uma classe média mesmo, uma classe média britânica comum, que se iguala a qualquer classe média pelo mundo, que é o cara que trabalha de uma forma autônoma, uma mulher que está em casa porque coloca na ideia de que o homem provém e a mulher está doméstica, uma filha que está ali no processo da faculdade, um homem e uma menina. o rolê da família padrão, né, é um casal heterossexual, cis, blá blá blá. A menina também tem um relacionamento, inclusive é muito massa quando a mãe pergunta pra menina, é o discurso geracional, né? Pergunta pra menina se o carinha tá cuidando dela, ela mete eu sei me cuidar, né? Porque assim, tô nem aí se ele tá cuidando de mim ou não. Ela tem um comportamento oposto do irmão dela. Isso. Porque, tipo, o que ela viu de errado, ela quis fazer o contrário. O que ele viu, ele copiou. E ela queria outra Mas até coisa. porque também ele é uma criança, né? Ele ainda é super influenciável, querendo ou não. Mas ela também seria, pô, ela é 17 anos, 18 anos. Eu acho que Ela Sim, já mas aí, foi criança em algum mas eu acho momento que eu com os sei, mesmos pais porque que assim, ele. ele tem os mesmos pais, porém a criação é diferente. Eu digo isso Sim, ela porque, é por mais exemplo, eu tenho um irmão também e eu sou a mais velha. A minha criação foi diferente da do meu irmão. Eu digo, tipo, aí trazendo um pouco pro filme, a gente não tem, tipo, meio que o antes de, tipo, a polícia invadir a casa deles, de tudo ter acontecido. Então, eu acho que realmente vai ficar mais suposições, porque ninguém sabe como foi o tratamento dos pais em relação tanto à filha quanto ao filho. Não, mas nitidamente o filme ele tenta tratar como se os pais eles pudessem ser agressivos no vocal, que aí é algo infelizmente comum, né? Mas eles não tinham agressão no contato. Porque, por exemplo, quando o pai descobre que o Pirraia matou de fato, né? Quando ele vê o vídeo, o pai ele chora e abraça. Ou seja, ele demonstra fraqueza, que é uma das cenas assim muito, muito impactantes, porque Sim. se foca nele, faz parecer que o pai vai virar e vai dar um tibete no Pirraia. E quando o pai vira de uma forma muito assim, ele abraça e demonstra toda a fraqueza dele ali, né? E aí, em que momento a criança ela não conseguiu ter esse filtro do ser fraco? Porque em momento nenhum a criança se coloca como fraco. O filme ele vai mostrando, né, toda
esse processo dele. Sem contar que também forte na escola, né? Como era na escola, né? Que os meninos na escola são um problema, né? Exatamente. Que reproduz muito, né, em casa. A atitude tipo, da escola reflete muito em casa. Principalmente se você não tem um apoio ou, tipo, quem você pode contar. É porque antes de Pedro chegar foi o que a gente tinha dito. Muitas vezes a gente acaba procurando ajuda do pessoal da nossa idade do que realmente de pessoas mais velhas. Exatamente. Antes do senhor chegar, eu tinha até falado que eu vi uma postagem da CNN que, tipo, nesses casos que eles tinham publicado sobre a série, o último caso que os adolescentes e crianças iam atrás de pais, eles eram, tipo, a última opção se virava alguma opção. Exatamente. E, tipo, se você for ver também na série, é, tipo assim, crianças pequenas que, tipo, têm mais autoridade que os professores, assim, que as pessoas maiores. E que essas pessoas... O que é? Júlia, na hora, na hora séria, a gente te dando uma moral, dizendo que tu é ótima falando. Aí tu dá uma Mariana Clara. Continue. Tem um selo clarinho. A gente Ela vai agora emocionar. a gente agora tem um adjetivo, né? Daniel, na edição. Clareou. Que é o selo Ana Clara. Pá. E que, tipo assim, as crianças têm mais autoridade que, tipo, os de maiores. E também, se você for ver, as crianças, tipo, aplaudindo o que ele fez. Tipo, falando, você matou a menina, que legal. Tipo, já ali já é uma influência, entendeu? Tipo, o que uma criança vai pensar quando ela for adulta? Tipo, se ela já pensa assim, desse jeito, se ela já é assim, desde pequena, como ela vai ser quando ela crescer? Qual o comportamento, qual é o ensinamento dos pais em relação à criança? As crianças, entendeu? O exemplo. O exemplo, exatamente. Que também já leva, tipo, que já mostra que desde pequenos os homens são influenciados, tipo, a serem assim, serem mais fortes, serem mais, tipo, se você for fraco, você é idiota, você tá chorando por quê? Porque os meninos, os pequenininhos, tipo, um menino deu um soco no outro. Aí ele, tipo, ficou... Aí começou a rir, No entendeu? soco. A menina deu um soco nele e veio um menino e disse, tu apanhou de uma mulher. Exatamente. Menina ou menino? Exatamente. Então, tipo assim, já... tudo Mesmo isso, que né, seja uma influencia. menina ou menino, mas é povo. Exatamente. Mas deixa eu piorar a vida de vocês. Pega o sério adolescência, pega os temáticos que vocês falaram, pega tudo que vocês construíram e agora joga na realidade de vocês. Como é a sala de vocês? Como é a escola de vocês? Como é a vida social de vocês? Como é esse dia a dia de vocês relacionado ao campo ser adolescência, esse campo internet? Como é a interação de vocês nas redes sociais? Vocês são ofensivos? Vocês são saudáveis? Vocês são agressivos? Vocês são compreensíveis? Como é vocês entre vocês? Vocês sentem uma retração entre homem e mulher, por exemplo? Vocês ainda percebem uma barreira? Porque, veja, a gente está no século XXI e muitas discussões ainda, e aí eu posso falar enquanto professor de vocês, que muitas das discussões que eu tenho com vocês ainda é associado a esse rolê de estamos no século XXI e muitas posturas ainda acontecem. Como é que vocês pensam em trabalhar esse processo? Porque assim, a gente tá falando, a gente tem uma mania de falar sobre o de fora porque fica mais fácil de se enxergar, né? Inglaterra, filme, série, não é aqui do meu lado. Mas, de forma silenciosa, como é que vocês enxergam, por exemplo, o Fundamental 2? Como é que vocês enxergam como esses jovens eles estão crescendo hoje em dia? Como é que vocês enxergam como os jovens adolescentes, ou seja, como tu pode gerar uma influência para esse jovem menor? Porque, por exemplo, enquanto pirraia eu me baseava no cara mais velho. O cara mais velho fazia tal parada, então eu fazia. Você, o fodão, também fazendo aquilo ali. Qual é a influência que vocês têm? Como é que vocês tratam um ao outro? Como é que vocês se tratam dentro de um relacionamento? Como é que vocês se relacionam dentro de um campo de amizade, por exemplo? Uma coisa que eu olhei muito é que, por exemplo, aqui na escola, classes menores, me sinto a velha quando eu vejo algumas crianças, que não são tão crianças assim, tendo atitudes que façam, meu Deus, eu me sinto uma mãe. O que é que vai ser dessa geração? Porque tem alguém que é sem noção e fala coisas sem respeitar nada, e faz comentários sem respeitar nada, mas quando você vai... Porque essa pessoa consome mesmo na internet e ela tira também muito o perfil daquilo. Ela se torna um personagem da internet na vida real, sendo que na vida real as coisas têm mais impacto do que na internet. Não tem aquele vou conseguir apagar e vou fingir que isso nunca aconteceu, mesmo que afete a vida da outra pessoa. Um contato direto mesmo, de afetando a vida de alguém todo dia, falando coisas desnecessárias ou coisas assim. Eu acho que tá... Antigamente tinha mais de tipo, não, eu falo só na internet, no comentário daquele vídeo, daquela foto.
na vida real eu fico, no dia a dia eu fico mais calado. Hoje em dia eu já sinto que é mais tipo, ai, dane-se, se vai ser na rede social, se vai ser cara a cara, eu vou falar do mesmo jeito, problema do que aquela pessoa vai ficar na cabeça. E eu acho que muitas vezes, eu sinto que assim, infelizmente, só vai piorar ao longo dos anos. Eu acho que infelizmente a nossa geração, essa geração que tá vindo, só vai piorando cada vez mais. E muitas vezes eu acho que eles, como o Pedro disse, aceitam isso porque vê os gigantes fazendo e repete. É culpa nossa também. Então qual é o papel de vocês nessa mudança? Exato. Porque assim, a Exato. aceitação, Eu- aquecimento global existe. Tá, massa. bom. Bora aceitar, o mundo vai acabar. Tchau. Mas Desse jeito. uma coisa que eu sinto muito, assim, não do pessoal mais novo, tipo do fundamental, mas do pessoal do ensino médio mesmo. Muitas vezes a gente vai tocar em um assunto sério ou falar de algo que realmente precisa ser falado e é levado na brincadeira, é levado na esportiva, sendo que, tipo, não é pra ser levado. A gente tá falando sério, aí se você falar sério, se você falar que aquilo tem que ser feito ou que não deve ser feito, aí você eu sou chato. Ai, fulano é chato, ai, fulano é chato. Esse é o certinho. E tipo, não é porque tipo, a gente tá crescendo, infelizmente a gente tem que começar a mudar algumas atitudes, senão quem vai sofrer é a geração que tá vindo agora, que no fim, tipo, sei lá, quando a gente chegar na idade de Pedro, a gente vai falar, pô, Não, né? eu não E essa deixei Eu não de fiz ter. nada. Essa você tá geração falando. tem muito mais acesso do que a gente tinha. Pelo menos quando eu era pequena. Por exemplo, hoje as redes sociais tinham direcionamento, por exemplo, no YouTube só via coisas mais de boa, o Twitter eram coisas mais aprofundadas. Hoje em dia, eu rolo o YouTube, aquele YouTube Shorts, tem coisas que eu vejo no Twitter que tipo, por que essa coisa tá aqui, sabe? São coisas muito pesadas que as crianças estão consumindo. Exatamente, são muito acessíveis para as crianças. Gente, criança assiste muito YouTube, muito, muito, muito. Eu falo isso porque minha irmã tem 8 anos, ela assiste muito YouTube. Tipo, tem coisas ali que ela realmente não deveria estar ali vendo, porque ela é uma criança ainda, entendeu? E aí, tipo, tipo, no caso, minha família, a gente, tipo, tá ali vendo o que ela tá vendo. Mas tem famílias que não tá nem aí, que, tipo, só deixa o celular ali com a criança, vai, tipo, essa criança aqui tá perturbando demais, vou dar o celular pra ela ficar um pouquinho mais quieta. Então, isso daí também influencia muito, muito, muito na criação das crianças hoje em E dia. mesmo a gente tentando filtrar, mesmo, tipo, ficando de olho, não tem como. Não tem. Não tem como, porque Sempre vai no vai dar. quarto, até como na série mesmo retrata, tipo, pô, meu filho tava no quarto o tempo todo. Não, Mas aí eu vai não ter acho que como. não Eu tem. acho que Eu também como tem. acho. Como tem, porque se a gente for analisar direitinho, é todo mundo que é assim. Não, mas eu acho que É que acho Eu que também não tá acho que associada vai uma à criação da questão- isso vai pessoa. uma A questão como também que. Meu Deus do céu. Tá associada à criação da pessoa. A como os pais instruíram ela a utilizar a internet, a utilizar o celular. Porque na nossa época era mais fácil. Na nossa época, como se fosse muito tempo atrás, mas quando a gente era menor, a gente tinha. Era menos tecnologia, era menos acessibilidade à tecnologia que a gente tinha. Não era uma tecnologia tão avançada que nem tem hoje. Que uma criança de 1 ano às vezes sabe usar um celular. A gente com 1 ano tava, sei lá, comendo terra, fazendo qualquer coisa. Então. alguns estavam comendo cocô, né? É, Eu ia falar isso, experimentando cocô. então, então, Tadinha, revoluções então meio que os nossos pais conseguiam controlar melhor essas coisas. Hoje em dia, a criança vai ter acesso à internet em qualquer lugar, acesso a um celular, uma TV, qualquer coisa. E hoje em dia eu sinto que tipo, os pais meio que estão cagando, tipo, Sim. a criança tá chorando, tá, dá um telefone e ela. Eu acho que é para. porque ele tá cansado. Sabe, a ideia é como se fosse assim, tipo, os pais de hoje são os pais da minha geração. Os pais da minha geração, eles já são os pais doentes. Porque a minha geração é como se fosse a geração da transição. É uma geração em que tudo era rua, tudo era contato e do nada surge um mundo tecnológico. E aí essa geração da gente é meio como se ela não tivesse aprendido sobre as mudanças tradicionais. Por exemplo, aspectos simples, nomenclaturas sociais. A minha geração é que viveu a ascensão das nomenclaturas. Mas é a minha própria geração que tem dificuldade de aceitar essas nomenclaturas. É a minha geração que aprendeu sobre uma abertura social, sobre uma democracia social. Mas é essa mesma geração minha que é uma das mais raciais possíveis. Entende? Então, assim, a gente passa a ter esse processo, só que aí o que acontece? Eu cheguei cansado do trabalho, tu é minha filha, não vou querer mais do cansado. porque assim, tu vai me dar trabalho, eu acabei de largar. E aí esse é o rolê, entende? Que não tem mais aquela ideia do
E aí a gente não pode generalizar, claro. Mas infelizmente quando a gente pega para as ações Tem e que. para as situações, é a maior parte. Uhum. Mas eu não consigo pensar assim, por exemplo, eu ainda não sou pai, né? E pretendo ser. E eu não pretendo imaginar que eu vá ser o pai que dispõe tudo. Eu pretendo. Eu quero trabalhar nessa ideia porque eu também não quero fazer a linha hipócrita, não. Mas eu e minha esposa, por exemplo, a gente é muito alinhado na ideia de que quando for para ter filho, é para ter dentro de uma segurança social em que a gente consiga ter espaço para ele. Para que, e só que hoje em dia não é mais no processo de criação, é no processo de proteção. Vê que louco. Eu assim, eu preciso proteger meu filho de não entrar para esses espaços. E não de, eu preciso criar meu filho porque eu acho que o certo é esse. Por exemplo, ele entender que pessoas são pessoas e que a diferença de pessoa para pessoa é que um é bicho e a outra não. Ou seja, se a pessoa é pessoa. Mas é simples. É do privar em vez de educar. Entende? Em vez de ensinar, Exatamente. tipo, tu falasse, tipo, eu vou ensinar não vou deixar meu filho ir pra esse lugar. Sendo que eu acho que isso só piora, porque quando ele tiver a oportunidade de ficar maior de idade pra ir pra esse lugar, ele vai. Porque ele disse, eu fui tão privada disso. Agora eu vou. Fica até com Ah, vontade. de E entrar tem, nesse tipo lugar. assim, Em gente vez de, que tipo, já faz, ensinar, tipo, mesmo escondido assim dos pais. E é isso que, tipo, gera a questão do que tu falou, que os filhos falam com os pais, tipo assim, são as últimas pessoas que você conversa. Porque tem pais que eles privam tanto, que eles, tipo, protegem tanto que sufoca a pessoa. Que, tipo, fazem eles procurarem em outros lugares, em outras coisas, jeitos diferentes, que não deveria. Entendeu? Tipo, tem coisas que os pais privam, que eles escondem, que seria tão simples, tipo assim, você chegar e educar a Gente. criança sobre... A nossa conversa, infelizmente, tá muito boa, mas a gente vai ter que cortar, porque eu acho que vocês até ficaram um pouco cansados, Exaustos. né? Então, assim, né? Tem mais alguém que quer só concluir algum pensamento, alguma coisa? Faz uma roda aí, pô. Eu, então, vou falar rapidinho, porque eu acho que a gente não pode desistir das coisas, de resolver. Acho que tem solução sim, não é pra largar, assim. As soluções, por exemplo, se o problema é a criança mexe muito no telefone, então a gente vai fazer o quê? Poxa, vamos deixar ela brincar mais, porque achar que o quarto é o mundo, minha gente, o quarto é o mundo, então vamos dar internet, vamos dar mais atenção, vamos conversar mais, vamos criar uma família que seja mais unida, mais aberta, pra melhorar o mundo, acabou. Sim. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje e até o próximo episódio. Tchau. Se inscreve.